e amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Abram a Bíblia Sagrada em 1 Timóteo, capítulo 5. Falará conosco acerca de ensinar as crianças a andarem no caminho do Senhor, a terem prazer na lei de Deus, que é pura e perfeita, e que é uma fonte de vida que rompe os laços da morte. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos a abrir nuestras Biblias Na carta de Paulo, en la carta de Pablo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, capítulo 5, versículo 8, versículo 8, para Deus falar conosco para que Dios hable con nosotros nessa mensagem revelada por Deus. en este mensaje revelado por Dios. O Espírito de Deus me El revelou Espíritu Santo de Dios me reveló ontem à tarde ayer en la tarde para pregar esta palavra para predicar esta palabra a respeito respecto de ensinar as para crianças enseñar a los niños nos caminhos do Senhor. en los caminos del Señor. Vamos ler Y vamos a leer em 1 Timóteo, en primera de Timoteo, capítulo 5, capítulo 5, versículo 8. versículo 8, Que as crianças que los niños é o futuro da igreja. es el futuro de la iglesia, Elas ellos serão serán os futuros obreiros los futuros obreros da casa de Deus, de la casa de Dios, da obra de Deus. de la obra de Dios, Os presbíteros de amanhã, los presbíteros de mañana, os pastores, los pastores, as obreiras, las obreras, as evangelistas, los evangelistas, os missionários misioneros que pregarão em toda a terra. que predicarán en toda la tierra, Também aqueles y también aquellos que vão prosseguir o trabalho evangelístico que seguir el trabajo evangelístico, e o trabalho de direção da obra de Deus. el trabajo de la dirección de la obra de Dios. E se nós não cuidarmos das Si crianças, nosotros no cuidamos a los niños, não ensinar o verdadeiro evangelho para elas, ¿cómo enseñamos el verdadero evangelio a ellos? o que será da casa de Deus amanhã? ¿Qué será de la casa de Dios mañana? Quem pregará a palavra da verdade? Predicará la palabra de la verdad. Quem pregará a doutrina de Deus? Predicar la doctrina de Dios. Quem pregará a doutrina do Espírito Santo? Predicar la doctrina del Espíritu Da Santo. cura divina? Sanidad Dos divina. milagres? Los milagros. Do batismo no Espírito Santo? Bautizo en el Espíritu Dos Santo. dons De espirituais? los dones espirituales. Do fruto do Espírito? Da realidade absoluta do Espírito Santo? Quem pregará? É a esperança da igreja. Qual é a esperança da igreja? É a vida de Jesus Cristo. É a esperança da igreja. É a vida, a esperança do povo de Deus. Quem vai pregar? ¿Quién va a predicar? Nós temos que ensinar Nosotros tenemos que enseñar as crianças. a los niños. E essa mensagem, Y este mensaje, ensinando as crianças enseñándole a los niños no caminho do Senhor, en el camino del Señor. nos trilhos do Senhor, En los caminos del Señor. na verdade do Senhor. En la verdad del Señor. Que Deus falará Y Dios hablará com os pais, con los padres, com as mães, con las madres, os pais também que são mais jovens, padres también que son jóvenes, que não têm experiência, no tienen experiencia, as mães las madres que são mais jovens. son más jóvenes. Na verdade, quem vai falar é a própria palavra de En Deus. realidad, ¿quién va a hablar la propia palabra de Dios? Dentro da palavra Dentro de la palabra serão
serão ensinados os parâmetros Serán enseñados los parámetros para ensinar os filhos para enseñarles a los hijos nos caminhos da salvação, en los caminos de la salvación, nos caminhos do Senhor. en los caminos del Señor. Abre a Bíblia comigo, amado ouvinte, Abra la Biblia conmigo, amado oyente. em 1 Timóteo, Primera de Timoteo, capítulo 5, capítulo 5, versículo 8. versículo 8. Você que tem filhos pequenos, Tú que tienes hijos pequeños, você que tem filhos adolescentes, tú que tienes hijos adolescentes, filhos jovens, hijos jóvenes, pare de fazer agora o que você está fazendo em sua casa. intenten hacer las cosas que estás haciendo en tu casa. Sente agora ao pé do rádio. Siéntate ahora al pie de la radio. Fique perto do rádio para ouvir essa palavra. Estate cerca de la radio para oír esa palabra. É o futuro de sua família El futuro de tu familia que está em jogo. está en juego, Porque o mundo está tragando as famílias. porque el mundo está tragando a las familias. O mundo não tem misericórdia. El mundo no tiene misericordia. O mundo põe nas drogas, El mundo pone en las drogas, no crime, en el crimen, no homosexualismo, el homosexualismo, na prevaricação, prevaricación, na depravação. depravación. O mundo coloca na El mortandade, mundo pone la mortandad nas falsas religiões. en las falsas religiones. O mundo El mundo dá o segmento aos espíritus enganadores ya pasó a los espíritus engañadores, e a doutrina de demônios. ya la doctrina del demonio. E agora, Y ahora, você crê na voz de Deus? ¿crees en la voz de Dios? Você crê que Deus fala? ¿Crees que Dios habla? Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3, versículo 7. Quando ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, Cuando não endureçais no endurezcáis o vosso coração. Então pare um pouco de fazer as coisas. Entonces detente un poco de hacer las cosas. As mamães, Las madres, parem um pouquinho. deténse un poco. Os papais, Los padres también, parem um pouquinho. deténganse un poco. Fiquem perto do rádio. Sepárense cerca de la Que radio. Deus agora vai lhe dar Deus- Va a sabedoria. dar sabiduría. Deus vai lhe dar conhecimento. Dios te va a dar conocimiento. Ericanda labasica labastúria. A palavra de Dice Deus. la palabra de Dios. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9, versículo 10. E o temor do Senhor El temor del Señor é o princípio es el principio da sabedoria. de la sabiduría. Tema ¡Viva Deus! Dios! Ouça a palavra de Deus! Que Deus vai falar ao seu Dios va a coração. hablar a tu corazón. Vamos lá, igreja? Vamos, iglesia. Vamos encontrar um texto sagrado? ¿Has encontrado el texto sagrado? Encontrou, grite glória a ¿Has Deus! encontrado? Diga gloria a Dios. Você também abra sua Bíblia. Usted también abra su Biblia Vamos meditar y vamos a em meditarlo 1 Timóteo, en 1 Timoteo, capítulo 5, capítulo 5, versículo 8. versículo 8. Apenas o verso 8. Solo el versículo 8. Diz assim o texto sagrado: Dice así el texto sagrado. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amén. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oremos a Deus. Oremos a Dios. Vamos pedir por Espírito de Deus inspirar a palavra, Vamos a pedir al Espíritu de Dios que inspire la palabra, inspire a mensagem, inspire el mensaje, para que Ele possa passear no nosso meio. para que Él pueda pasearse en nuestro medio. Você não está vendo o Espírito Santo, Tú no estás viendo al Espíritu Santo, mas Ele está passeando aqui dentro nesse pero momento. Él está Dentro de sua casa você também não vê o Espírito dentro de Santo, tu casa también no ves el Espíritu Santo, mas Ele está passeando dentro de sua casa nesse momento. pero Él está paseando dentro de tu casa en este O momento. Espírito Santo El passeia, Espíritu Santo pasea como Ele pairava sobre a face das águas. Ele está pairando em nosso meio, em nome do Senhor. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estou em tua santa presença, ó Pai tremendo, ó Pai eterno, ó Pai da misericórdia, que estamos diante de ti, rogando a inspiração do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que inspirou a Escritura Sagrada, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, porque a Escritura não é de particular interpretação, mas ela foi produzida por homens santos que foram inspirados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspira a Escritura, ele inspira o texto sagrado, inspirou a Bíblia, os 66 livros da coleção de livros inspirados da Bíblia Sagrada, porque a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros inspirados, obra de Deus Jeová, e toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, e agora derrame o
seu poder para falar conosco aqui nessa tarde, porque essa palavra ficará gravada nas tábuas de carne do nosso coração, porque nós somos a casa do Deus vivo, diz a sua palavra, nós somos a casa do Deus vivo, segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que nós somos a casa do Deus vivo, não é escrita com tinta, mas com o dedo do Deus vivo, na tábua de carne do nosso coração. Ó Deus, nós queremos gravar essa palavra em nossa alma, gravar essa palavra em nossa vida, porque apenas o Espírito Santo, ele fala para nos inspirar, ele fala para nos dar poder, dá-nos o poder, Senhor, dá-nos a tua graça, dá-nos o teu Espírito, ele é a missão, para ensinar os pais, as mães, a criar os filhos nos caminhos de Deus, nos caminhos do Evangelho, nos caminhos da salvação, porque hoje está tão dificultoso criar a família nos princípios elementares da Bíblia Sagrada, porque o Pai ensina, o mundo tira a consciência de quem é Deus, do que Jesus veio fazer na terra, da obra do Espírito Santo. Porém, vamos inspirar agora para passar essa mensagem a todos os ouvintes, para aprender dentro da sua palavra a criação da família. Ó Deus tremendo santo, santíssimo Deus, Senhor, possa bradar a tua voz nesse lugar, bradar pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo, o Verbo divino. Amém, Jesus! Amém! Podemos assentar? Pueden sentarse. E as palmas com glória a Deus! Glória a Deus. Pessoal da amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, bate palmas para ele, igreja. Vamos lá. E ouvintes, Jubileu de Ouro. Quem já aprendeu aqui o Jubileu de Ouro aqui na igreja Deus é Amor? É 50 anos de vitória, né, igreja? Quem está feliz com Jesus, glorifique e louve a Deus com palmas bem forte. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia! Quem trouxe a sua bandeirinha? Cadê a bandeirinha do Jubileu de Ouro? Quem tem a bandeirinha aí, levante. Isso. E desse lado aqui. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Mesma coisa. Aleluia. Pode louvar a Deus, igreja. Louve a Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. E agora? Aleluia. E o problema aqui, né? Então vamos louvar a Deus com outro hino. Amém, igreja? Vamos levar a palavra. Aleluia. Enquanto os irmãos preparam ali, vamos levar a palavra. Amém, Jesus? Os verdadeiros cristãos que levaram a palavra de Deus, e você também que está aqui nessa tarde, está levando a palavra de Deus através do louvor e através da mensagem. Amém, Jesus? Aleluia, Jesus. A faixa 5, 6. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Sofreram muitos açoites, mas não negaram sua fé.
jogados também em prisões. Estevão foi apedrejado por causa da pregação, mas ele a Jesus não negou e a sua fé não foi em vão. Oh, aleluia! Você que é um verdadeiro cristão, levante as mãos e glorifique a Ele, que está levando a palavra do Senhor. Aleluia! Quem olha para o vento jamais vai semear o Evangelho de Cristo para as almas ganhar. Muitos estão perecendo nas garras do tentador. Vamos levar a palavra, o Evangelho transformador, e dizer para o mundo que Jesus salva e perdoa o pecador. Levante as mãos e adore a Jesus agora. Morreram na arena, devorados pelos leões. Outros foram queimados, jogados também em prisões. Estevão foi apedrejado por causa da pregação, mas ele a Jesus não negou e a sua fé não foi em vão. Mas ele a Jesus não negou e a sua fé não foi em vão. Adore Deus em nome de Jesus. Pode dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Gloria a Dios. A Bíblia nos mostra La Biblia nos muestra o ensino judaico el enseñamiento judaico sobre sobre a criança. la crianza del niño. Em Deuteronômio capítulo 32, En Deuteronomio capítulo 32, versículo 46, versículo 46, quando Moisés cantou a Deus cuando Moisés cantó a Dios o último cântico, el último cántico, estava perto de Deus recolhê-lo. estaba cerca de que Dios lo recoja. Moisés foi levado para a glória com 120 anos. Moisés fue llevado a la gloria con 120 años. Estava perto de Deus recolhê-lo, de Deus o tomar para si. Está cerca de que Dios lo tome y lo lleve para sí. No último cântico de Moisés, En el último cántico de em Moisés, Deuteronômio capítulo 32, versículo 46, en Deuteronomio 32 capítulo ele 46, disse: aplicai o vosso coração él dice: aplicad vuestro a corazón todas as palavras que hoje testifico entre a vós, todas las palabras que hoy testifico entre vosotros, para que as recomendeis a vossos filhos, para que os recomendéis a vuestros hijos, para que tenham cuidado para que tengan cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. todas las palabras de esta ley. O ensino judaico, El enseñamiento judaico, os pais los padres tinham de preservar a tradição tenían que guardar la tradición e sempre sentar com os filhos y siempre sentarse con los hijos para contar os livramentos que Deus dava ao seu povo. para contar los libramientos que Dios le daba a su O pueblo, livramento do Mar Vermelho, el libramiento del Mar Rojo, o livramento el libramiento que o Senhor concedeu que el Señor concedió quando o povo estava cativo cuando el pueblo estaba cautivo nas mãos de Faraó. en las manos del faraón. Ali, Ahí, e tantos outros milagres que Deus operou. y tantos otros milagros que Dios operó. Os pais judeus, Los padres judíos eles tinham de assentar com seus filhos tenían que sentarse con sus hijos e lembrá-los y recordarles desses feitos que Jeová Deus tinha feito no passado. esos hechos que Dios Jehová había hecho en el pasado. Porque assim os filhos sempre iam preservar Porque así los hijos siempre iban a guardar a memória la viva memoria viva a respeito da pessoa de Deus, respecto a la persona de Dios, a respeito do que Deus representa. respecto a lo que Dios representa. Então, em uma família judaica, Entonces, en una familia judaica, isso sempre foi notório. eso siempre fue notorio. O pai sentar com os filhos, El padre sentarse con los com hijos, as filhas con las hijas, e contar y os contarles livramentos de Deus. los libramientos de Dios, A abertura do Mar Vermelho, la abertura del Mar Rojo, as pragas que Deus mandou contra o Egito, plagas que Dios ha enviado contra el Egipto, a abertura do Rio Jordão, la abertura del río Jordán, o machado que flutuou el hacha que ha flotado, e tantos outros milagres. y tantos otros milagros. Eles contavam oralmente, Ellos contaban oralmente, começava a contar, comenzaban a os contar, filhos guardavam aquela y palavra los hijos guardaban esa palabra em seus corações. en sus corazones. E isso é bíblico, Esto es bíblico, porque quando nós falamos a palavra para alguém, por cuando hablamos de la palabra a alguien, nós podemos pensar até que não, nosotros podemos pensar que no, mas a palavra tem uma grande repercussão
repercussão na vida de quem a ouve. Pero la palabra tiene una gran repercusión en aquel de que lo oye. Aquele que ouve a palavra Aquel que oye la palabra e guarda no coração, y la guarda en el corazón, ele se torna um bem-aventurado. y se vuelven bienaventurados. Capítulo 11, 28 de Lucas. Capítulo 11, 28 de Lucas. Jesus disse, bem-aventurado Jesús dice, bienaventurados os que ouvem a minha palavra que oyen mi e palabra as guardam no coração. y las guardan en él. A palavra de Deus no coração. Aquel que guarda la palabra de Dios en el corazón, Ele é bem-aventurado. él es bienaventurado. E porque Deus ¿Y por qué vio? sempre foi com seu povo Israel. Siempre estaba con su pueblo Israel. Porque eles guardavam estas palavras. Porque ellos guardaban esas palabras. Os pais contavam estas palavras. Los padres contaban esas Os palabras. pais contavam os feitos de Deus entre o povo de Israel. Los padres contaban a sus hijos los hechos de Dios entre el pueblo de Dios. E aquilo dava fé para os filhos. Y aquello le daba fe a los hijos. Dava segurança para os filhos. Le daba seguridad a los hijos. De não abandonarem a Jeová. Para que no abandonen a De não Jehová. deixarem a Jeová. Para que no dejen a De não Jehová. desprezarem Jeová. Para que no desprecien a Jehová. Porque as palavras Porque las palabras eram ordenadas eran ordenadas para que recomendassem todas as palavras de Deus aos filhos. para que se comendasen todas las palabras de Dios a sus hijos. Então, assim, os filhos tinham raízes. Entonces sus hijos tenían raíces. Eles eram sustentados Ellos eran mantenidos através da sustentados palavra a de través Deus. de la palabra de Dios. No judaísmo também En el judaísmo también tinha uma cerimônia había una ceremonia chamada Bar Mitzvah. llamada Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? ¿Qué es el Bar Mitzvah? Quando a criança completava Cuando el niño completaba, a cumplía sua maioridade. su mayor edad, Porque a nossa maioridade aqui no Código Civil Brasileiro con nuestra más grande edad en el Código Civil Brasileño, são 18 anos. son los 18 años. Todavia, Todavía, no judaísmo, en el judaísmo, a maioridade, la más grande edad, 12 anos. 12 años, Com 12 anos, son 12 años, a criança já entrava el niño entraba na fase adulta en la fase adulta e era responsável por todos os seus atos. y era responsable por todos sus actos, Era responsável por tudo que fizesse dali pra frente. era responsable de todo lo que hacía de ahí en adelante. E com 12 anos, Y con 12 años, essa cerimônia Bar Mitzvah, esa ceremonia Bar Mitzvah, a criança ia até o templo el niño iba hasta un templo e a criança tinha de ler a lei de y Moisés el niño tenía que leer la ley de Moisés e falar y a hablar lei de Moisés la ley de Moisés para os sacerdotes para un sacerdote, e para os doutores da lei, para los doctores de la que ley. ficavam avaliando a criança. Se quedaban evaluando al Quando a niño, criança se vestia, para que el niño se vestía, era a maior honra. era la más grande honra. Toda criança esperava El niño esperaba o Bar Mitzvah, el Bar Mitzvah, se vestia com a melhor roupa vestía con la mejor ropa, e ia para a porta do a templo, la puerta del templo, acompanhada com os pais. acompañado con los padres, Iam para o altar iban hacia el altar, diante do povo, delante del pueblo, alistando os sacerdotes estando los sacerdotes, e os autores da lei, os los escribas. doctores de la ley, los escribas. A criança lia El niño leía os 10 mandamentos. los 10 mandamientos. Se ela ali Si ella não leía, tosquenejasse, no titubeaba, se a criança ali não errasse, no equivocaba, ela era abençoada era bendecido na sua maioridade dali para frente. en su mayoría de ahí en adelante. Assim aconteceu com Jesus. Así sucedió con Jesús. Está no livro de Lucas, Ahí en el libro de Lucas, capítulo 2, capítulo 2, versículo 39 a 52. versículo 39 al 52. Quando Jesus completou Cuando Jesús cumplió 12 anos, 12 años, a Bíblia diz que ele foi ao templo. la Biblia dice que él ha ido al templo. Quem recorda dessa história, levante as mãos, dá glória a Deus. ¿Recuerdan si- Ahí Era o Bar Mitzvah de Jesus. era el Bar Mitzvah de Jesús. Ele estava indo ao templo Estaba yendo al templo porque ele estava entrando na maioridade. porque estaba entrando en su mayoría. Então ele foi ao templo Entonces fue al templo para ler a lei. para leer la ley. Só que no momento que Cristo começou a ler a En el lei, momento que Cristo empezó a leer la ley, ele começou a pregar. Cristo começa a pregar Cristo comienza a predicar para os doutores, para los doctores, para todos que estavam ali. para todos los que estaban ahí. Capítulo 2, 47 de Lucas. Capítulo 2:47 de Lucas. E todos os que ouviam se admiravam Los que oían se admiraban por causa da inteligência de a Jesus causa de la inteligencia de Jesús, e por causa de suas a respostas. causa de su respuesta. Ele estava Él ali estaba ahí 3 dias 3 días entre os autores, entre los doctores, entre os escribas, entre los escribas, pregando o evangelho da vida eterna. Salvação! Ele não estava lendo somente a lei, Él no estaba leyendo solamente la ley, mas ele começou a
pregar a própria salvação. ha comenzado a predicar la propia E os salvación. doutores Y los doctores ficaram admirados. han quedado Como é que ele admirados. consegue responder tudo? ¿Cómo él logra responder todo? Ali era o bar mitzvah de Ahí Jesus. era el bar mitzvah de Jesús. Com 12 Con anos, 12 años, ele estava ali él estaba ahí para cumprir essa exigência da lei, para cumplir esa exigencia de la ley, para cumprir essa exigência da lei mosaica, para cumplir esa exigencia de la ley mosaica, para que pudesse alcançar a maioridade para que pueda alcanzar la más grande edad, diante do povo de delante Deus, del pueblo de Dios, diante do templo, delante del templo, diante de todos os que ali delante estavam. de todos los que ahí estaban. A Bíblia Sagrada também nos diz La Biblia Sagrada también nos que dice existiam umas caixinhas que existían unas cajitas chamadas filatérios. llamadas filaterios, Eram as caixinhas eran unas cajitas que os pais davam para as que crianças los padres les daban a los niños para colocar na roupa. para que pongan en la ropa, Chamava se filatérios. llamaba filaterio. Os pais davam essas caixinhas para as crianças Los padres les daban esa cajita a los niños e os pais também tinham essas y caixinhas. los padres también tenían esas cajitas. Essas caixinhas Esas cajitas continham versículos contenían versículos da lei de Moisés, de la ley de Moisés, dos 10 mandamentos. de los 10 mandamientos. E os pais tinham grande Y preocupação los padres tenían una gran preocupación de ensinar a palavra aos seus filhos, de enseñar la palabra a sus hijos, porque eles temiam que acontecesse com seus filhos, porque ellos temían lo que sucediera con sus hijos, de seguir nações pagãs, de seguir en las cosas paganas, de seguir movimentos de pagãos, seguir en los movimientos paganos, de serem seguidores de religiões pagãs. de que sean seguidores de las religiones paganas. Então os pais, Entonces los padres eles não só ensinavam verbalmente, no solo les enseñaban verbalmente, contando as obras de Deus, contándoles las obras de Dios, as obras de Jeová Deus. obras de Jehová Dios. Não! No. Eles ainda davam uma caixinha para o filho. Ellos aún les daban una cajita para su Onde hijo, você andar, donde tú camines, leia essas palavras que estão nessa caixinha. esa palabra que está en esa cajita. Onde você estiver, Donde tú estuvieres, leia essa palavra esa palabra, para que você tenha vida. tú tengas esa vida. Em Deuteronômio, Deuteronomio, capítulo 6, capítulo 6, versículo 4 versículo 4, ao versículo 9, versículo 9, a palavra nos diz a respeito disso, la palabra nos dice al respecto de que eles esto, tinham de ter esse mesmo ensinamento. ellos tenían que tener ese mismo E os enseñamiento, pais se los preocupavam padres se preocupaban com a doutrina que pregavam para os seus próprios filhos. con la doctrina que predicaban a sus mismos hijos. Ouve Israel, Ó o Israel, Senhor nosso Deus el Señor é nuestro Dios único Senhor. Es único Señor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Amarás, de pois- toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronomio capítulo 6 do 4 ao 9. Capítulo 6 del 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, y tus hijos las hablarán, aleluya, de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten, y las atarás con una señal en su mano y estarán como frontales entre tus ojos. Assim era o ensinamento de Deus. Así era el enseñamiento de Dios. O ensinamento de Deus, El enseñamiento de Dios: atarás as palavras, atarás las palabras por sinal na tua mão, por señal en tu mano e as intimarás a teus filhos. y las llevarás a tus hijos. Era uma intimação. Eran llevadas. Falarás com os filhos assentado em tua casa. Hablarás con tus hijos sentados en tu Então, casa. quando eles se assentavam para comer, Entonces cuando se sentaban para comer, o pai falava. el padre hablaba. Sentavam para tratar alguma Se coisa, sentaban para tratar con alguna o pai cosa. falava da El palavra. padre hablaba de la palabra. Andando pelo caminho, Caminando por el camino, o pai falava da palavra. el padre hablaba de la palabra. Andando com os filhos, Caminando con los hijos, deitando-te, acostándote, diz a palavra. dice la palabra. Mostra que os pais falavam palavras para o filho quando eles iam dormir. Así los padres hablaban palabras a los hijos cuando se iban a dormir. Levantando-te, Levantándote, ou seja, o sea, quando os filhos também levantavam, cuando los hijos también se levantaban, os pais falavam das palavras de Deus para os filhos. los padres
padres hablaron de las palabras de Dios para los Por hijos. que isso? Por que Porque esto? a palavra é um escudo. Porque la palabra es un escudo. Salmo capítulo 91, versículo 4. Salmo 91, versículo 4. A sua verdade Su verdad é escudo e broquel. es escudo y bloque. 17 de João. 17 de Juan. Sua palavra é a verdade. Tu palabra es verdad. Las puntas de la flecha. Eles jogavam Lo que ellos arrojaban. e quando a flecha pegando fogo batia no escudo de madeira, Cuando la flecha prendiendo fuego tocaba al escudo de madera. o escudo começava a pegar fogo El escudo comenzaba a agarrar fuego. e a pessoa não tinha mais defesa. Y la persona no tenía defensa. Foi por isso que Deus preparou outro escudo, Por eso que Dios ha preparado otro escudo. que não era de madeira, Era de madera. mas era o escudo da fé. No, era el escudo de E la fe. esta fé forma, Y de la misma manera, durante o dia, durante el día, Satanás, ele lançará muitas flechas, él lanzará muchas flechas, muitas setas, muchas saetas, dardos inflamados. dardos inflamados. E na verdade, Y en realidad, para ser um escudo todas son escudo para o pai, para el Padre, para o filho vencer, para que el Hijo venza, para o filho ser firme, para que el Hijo esté firme. é a própria palavra. Es la misma palabra. Quem esconde a palavra no coração não peca contra Deus. Que esconde la palabra en el corazón no pega contra Dios. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Esconde a palavra de Deus no meu Es coração, la palabra de Dios en mi corazón. para não pecar contra ti, Senhor. La palabra, Quando está escondida, cuando está escondida, a pessoa não peca contra Deus. la persona no peca contra Mas Dios. agora tem muitos pais, Pero ahora hay muchos padres, tem muitas mães hay muchas madres que não têm que sabedoria. no tienen sabiduría. Há problemas que acontecem, Hasta los problemas que às suceden, vezes na direção da a igreja, veces en la dirección de la às iglesia, vezes em algumas coisas a da veces en igreja. algunas cosas de la iglesia, Eles começam a contar dentro de casa, ellos comienzan a contarlo dentro de la e o casa, filho começa a y ouvir. el hijo comienza a oír. Ah, mas a igreja é assim também? Ah, pero la iglesia es así también. Ele abre a boca, Ustedes no abren la mas boca, dentro dele ele está falando isso. pero dentro de ellos están hablando esto. Ele está pensando Él isto. está pensando eso. Porque em vez do pai dar palavras de Deus para o filho, En vez de que el padre dé palabras de Dios a su hijo, ele fica contando problemas que acontecem. él se queda contando los problemas que Vai suceden. comer. Vaya a Está comer. contando problemas. Está contando los problemas. Problemas que aconteceram Los problemas que sucedieron em tal lugar, en tal lugar. com tal obreiro, Contarle al obrero. com tal pessoa, Contarle a la com persona. fulano de tal da família. Fulano de tal de la E familia. o filho fica ouvindo aquilo lá. Y el hijo se queda oyendo eso ahí. Isso não vai dar Y edificação. eso no va a dar edificación. Palavra torpe. Esta palabra torpe. 4:29 de Efésios. 4:29 de Efesios. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe. Palabra torpe. Não sai de vossa boca No salga de vuestra boca. palavras de edificação. Aleluia! Qual é o mandamento da palavra? Pero el mandamiento de la palabra. Você quer ter o seu filho guardado no escudo, Si tú quieres tener guardado a tu hijo en el escudo, guardado pelo escudo da palavra, guardado por el escudo de la você vai palabra, começar a fazer isso aqui. vas a comenzar a hacer esto. Primeira coisa, a Bíblia La Sagrada. primera cosa, la Biblia Sagrada. Contra esta palavra, Contra esta palabra, Satanás não tem poder. Satanás no tiene Contra poder. esta palavra, Contra esta palabra, a macumba não tem poder. la brujería no tiene O poder. espírito do inferno não tem El poder. espíritu del infierno no tiene poder. Ensine primeiramente essa palavra ao seu filho. Enseña primero esta palabra a su hijo. Ele vai dormir. Él va a dormir. Deixa um versículo para ele quando ele for dormir. Déjale un versículo para cuando vaya a dormir. Mesmo que você não encontre durante o dia, Aunque tú no encuentres durante el día, mas deixa escrito num papel um versículo para ele ler quando acordar. deja escrito en un papel el versículo para que lea cuando se Vai levante. se sentar na mesa para comer, Cuando se vaya a sentar a la ou para tratar alguma coisa. cuando traten con alguna cosa. Cite um versículo lá em cima da mesa. Cita un versículo ahí sobre la mesa. Nisto! En esto, A palavra vai ficando guardada no coração do seu filho. ahora va a quedar A palavra funcionando na vida dele. E o Espírito Santo vai operando. Aleluia! Salomão, Salomón, a Bíblia diz, la Biblia dice o homem mais que sábio fue el hombre más sabio da face da de terra. la faz de la Em tierra. 1 Reis, En Primera de Reyes, capítulo 4, capítulo 4, versículo 29 versículo ao 29 32. al A 32. Bíblia Sagrada expõe La Biblia Sagrada expone a sabedoria de la Salomão. sabiduría de Salomón. O quanto Salomão era sábio, ¿Cuánto Salomón era sabio? que ele tinha sabedoria em dobro que Deus deu. Tenía sabeduría en duplicado que Dios E dio. todos os povos Y todos los pueblos tinham, tenían, todos os
reis todos los reyes, para ouvirem a sabedoria de Salomão. para oír la sabiduría de Salomón. 4:29 ao 32 de 1 Reis. 4:29 al 39. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio que todos os homens. E disse 3.000 provérbios, e foram a seus cânticos 1.005. Amén. Jesús dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de los orientales y de toda la sabiduría de los de Egipcio. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que eran Esraita y que Emán, Halcón y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Salomão, ele fez 3.000 provérbios. Él hizo 3.000 proverbios. Além do próprio livro de provérbios, Más allá del mismo libro de ele proverbios, fez 3.000 provérbios. él hizo 3.000 proverbios. Salomão também Salomón también era poeta era poeta e também y también ele fez él hizo 1.005 hinos. 1.005 himnos. 1.005 hinos fez Salomão. 5 himnos hizo Salomón. Mas por que Salomão foi tão sábio assim? Pero ¿por qué Salomón fue tan sabio así? Por que ele pediu sabedoria quando o reino foi lhe entregue? Porque él fue a pedir sabiduría cuando el reino le Será que foi algo que veio do coração dele? Não pede sabedoria. ¿Será que vino algo a su corazón de no pedir sabiduría? Não! No. Davi David tinha ensinado Salomão a pedir le sabedoria. había enseñado a Salomón a pedir sabiduría. Antes mesmo de Salomão obter o reino, Antes de que Salomón obtenga el reino, Davi tinha ensinado Salomão a pedir sabedoria. David le ha enseñado a Salomón a pedir sabiduría. Capítulo 4 do livro de Provérbios, Capítulo 4 del libro de Proverbios, versículo 3 ao 7. versículo 3 al 7. Porque era eu filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras do coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria. Amén. Proverbios 4, Do 3 ao 7. del 3 al 7. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, ni la dejes y ella te guardará. Ámala y consérvala. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Deus falou Dios habló na boca de Davi en la boca de David que Salomão devia pedir sabedoria. Salomón tendría que pedir sabiduría. Adquire a sabedoria. Adquiere la sabiduría. Salomão guardou aquela palavra. Guardó esa palabra. Quando foi lhe dado o reino, Cuando le fue dado el reino, a primeira coisa que ele pediu la primera cosa que él pidió foi a sabedoria. fue la Porque sabiduría. ele lembrou do ensinamento de seu pai. Porque él se recordó del enseñamiento Ele de su lembrou que padre. meu pai me ensinou a pedir sabedoria. Recordó, mi padre me ha enseñado a pedir Então ele sabiduría. pediu sabedoria. Entonces él ha pedido E sabiduría. recebeu sabedoria do que mais do que todos da face da terra. Recibió sabiduría más que todos en la faz de la tierra. Esse ensinamento do pai, Fue el enseñamiento del como padre. teve repercussão na vida de Salomão. ¿Cómo tuvo repercusión en la vida de Então Salomón? você pensa que às vezes você prega? Entonces tú piensas cada vez que predicas: Não, meu filho não ouve. ah, mi hijo no oye. Ah, não dá ouvido a mim. Ay, no me da oído. Não. No. Se você fala a palavra de Deus, Si tú hablas la palabra de Dios, alguma coisa vai ficar guardada no coração dele. una cosa va a quedar guardada en el corazón de Quando él. o diabo preparar os pratos, Cuando el diablo prepara los platos, quando o diabo jogar cuando seta, el diablo azogue las quando o cartas, inimigo quiser se manifestar, cuando el enemigo quiera a manifestarse, criança vai ter el suporte, niño va a tener soporte, a criança vai ter el força, niño va a tener fuerza, porque a própria palavra vai dar força para ela vencer a obra do inimigo. Revestida da palavra, porque está revestida do evangelho, está revestido del evangelio, está revestida da santa palavra de Deus. está revestido de la santa palabra de Dios. Então essa é a verdade. Entonces es de la A verdad, palavra, la palabra, acima de tudo, sobre todo, em primeiro lugar. en primer lugar. A Bíblia Sagrada nos diz, La Biblia Sagrada nos dice em Jó, en Job
capítulo 1, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. versículo 4 y versículo 5, Que os filhos de Jó, que los hijos de Job, ao todo eram 10 filhos, todos eran 10 hijos, 7 homens 7 hombres e 3 mulheres. y 3 mujeres. Jó tinha 10 filhos. Job tenía 3 hijos, E os filhos de y Jó los hijos de Job começaram a pecar contra Deus comenzaron a pecar contra Dios. nas festas de seus próprios En aniversários. las fiestas de sus propios cumpleaños, Fazia aniversário uno hacía cumpleaños, e aí os filhos todos iam para casa. y todos los hijos iban a la casa. Ou seja, O sea, o irmão fazia el aniversário, hermano cumplía años, todos os outros irmãos, todos los otros hermanos, os 9 irmãos, los 9 hermanos, iam para casa daquele aniversariante iban a la casa de aquel cumpleañero e faziam festas de bebedeiras, y hacían fiestas de bebedices, borracheras, faziam festas de orgias, hacían fiestas de orgías, festas de coisas carnais. fiestas de cosas carnales. E Jó Y Job era o homem mais íntegro da terra de Uz. era el hombre más íntegro de la tierra de A Uz. Bíblia diz em Jó, capítulo 1, versículo 1, Dicen Job 1:1, que ele era sincero, él era sincero, reto, temente a Deus temeroso de Dios, e desviava-se do y mal. apartado del mar. Porém, os seus filhos Pero sus hijos começaram a dar trabalho. comenzaron a dar trabajo Quando fazia aniversário, cuando hacían cumpleaños. os outros irmãos Los otros hermanos iam todos para a casa do aniversariante. iban todos a la casa del cumpleañero. Era bebedice, Era borracheras, era coisas imundas eran cosas inmundas, que eles começavam a praticar. ellos comenzaban a practicar. E qual foi a posição de Jó? ¿Y cuál fue la posición de Job? Levantar de madrugada para falar com Deus. Levantarse por madrugada para hablar con Dios. Jó decidiu sacrificar pelos seus próprios filhos. Job ha decidido sacrificar por sus propios hijos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, Hermanos, por la compasión de Dios, que apresentais os vossos corpos presentéis vuestros cuerpos em sacrifício vivo, sacrificio vivo, santo, e agradável a Deus. agradable de Dios. Esto es culto racional. Jó, Job, ele levantava de él madrugada se levantaba de para madrugada oferecer sacrifício a Deus pelos seus filhos. para ofrecer sacrificio a Dios por sus hijos. Jó capítulo 1, Job capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. versículo 4 y 5. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuadamente. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Turno de dias, diz a palavra. Todos los días dice la E palabra. passando turno de dias. Pasando el turno de días, Eram festas que duravam dias. eran fiestas que pasaban días, Então se duraban días. entende que eram festas de depravação. Quiere decir que eran fiestas de depravación, Porque duravam dias. porque duraban días, Estavam no pecado. estaban en el pecado, E Jó não podia aceitar. y como uno podía aceptar Ele encobrir el cubrir o pecado dos filhos. el pecado de sus hijos, Porque eram 10 filhos de Jó. porque eran 10 hijos de Job. Será que ele poderia encobrir? ¿Será que podía cubrir? Não. No. 28:13 de Provérbios. 18:13 de Proverbios. Quem cobre a transgressão El que cubre la transgresión nunca prosperará. nunca va a Se prosperar. você encobrir o pecado de seu filho, Cubres el pecado de tu hijo, a sua fé não vai prosperar. tu fe no va a prosperar. A sua vida espiritual não Tu prosperará. vida espiritual no va a prosperar. As bênçãos de Deus não prosperarão em sua vida. Bendiciones de Dios no van a prosperar en tu vida. Então o que que Jó tinha de Entonces, fazer? ¿qué Job tenía que hacer? Levantar de madrugada Levantarse de madrugada e oferecer sacrifício a Deus, y ofrecer sacrificio a Dios, pedindo que Deus fizesse a obra pidiendo que Dios hiciese la obra nas vidas de todos eles. en la vida de todos ellos. Então Jó santificava os seus próprios filhos. Y Job santificaba a sus propios hijos. Ou seja, O sea, ele falava él a hablaba palavra da verdade, de la palabra de la orando e verdad, sacrificando, orando y para que Deus sacrificando tivesse misericórdia
misericórdia dele. para que Dios tenga misericordia de ellos. Essas vezes, Esas veces tem de ser a sua posição. tiene que ser su posición. Você não pode encobrir Si no puedes cubrir o pecado de seus el filhos. pecado de tu hijo, Porque embora você queira fechar os seus olhos, porque tal vez tú vas a querer cerrar tus ojos, onde a verdade pode estar na sua frente, porque la verdad puede estar en tu frente, isso é tarde demais para você lutar, para você pelejar. y se vuelve demasiado para que tú luches y pelees. Mas hoje é o tempo. Pero hoy hay tiempo. Não queira fechar os seus olhos. No quieras cerrar tus ojos, Mesmo que você sabe que tem coisa errada, que sepas que hay cosas equivocadas, você não vai encobrir. tú no vas a encubrir. Mas qual vai ser a sua posição? Pero ¿cuál va a ser tu posición? Sacrificar, Sacrificar, de pedir a Deus, pedirle a Dios, de rogar a Deus, rogarle a Dios. e o próprio Deus a se compadecer. Porque Dios se va a compadecer. O próprio Deus a atender o seu pedido. Pero Dios te va a tu pedido. O próprio Deus a ter misericórdia, Porque Dios va a tener misericordia, entrando com providência todo con providencia e batalhando. y batallando. O mesmo se dá Así será com aqueles que encobrem os pecados, con aquellos que encubren los pecados, como se deu com Eli. como se fue con Elí. Eli Elí era juiz, era juez, o penúltimo juiz de Israel. penúltimo juez de Israel. Na época que os juízes tomavam conta. Y no porque que los jueces tomaran cuenta. E Eli Y Elí tinha 2 filhos, tenía 2 hijos, Ofni e Finéias. Ofni y Fineas. Porém Eli, Pero Elí ele começou a encobrir os pecados dos filhos. ya comenzó a encubrir los pecados de sus hijos, Os filhos de Eli. de los hijos de Em Elí. 1 Samuel capítulo 3, En Samuel capítulo 3, diz que eles adulteravam de que ellos se adulteraban na porta do próprio templo. en la puerta del mismo templo. O povo estava fazendo a obra de Deus no templo. Solo estaba haciendo la obra de Dios en el templo. E os filhos de Eli Y los hijos de Elí, adulterando, adulterando, prostituindo fornicando, na porta do próprio templo. en la puerta del mismo templo. E Deus usava os seus profetas Dios usaba a su profeta para repreender Eli. para reprender a E Elí. ele não queria dar ouvido No quería dar oído à voz dos santos a la profetas. voz de los santos Diz a profetas. palavra, Dice la palabra, capítulo 3, versículo 7 de Hebreus. capítulo 3, 7 de Hebreos, Quando ouvides a voz do Espírito cuando Santo, oíres la voz del Espíritu Santo, não endureçais no endurezcáis o vosso coração. vuestro corazón. Mesmo que dói em nossa carne, Que duele nuestra carne, mesmo que a gente não que aceite, nosotros no aceptemos, queira falar contra o pecado, hablar contra el pecado, para revelar o pecado, velar el pecado, fazer para o bem, es por é bien. para conservá-los da palavra, é para o bem da própria casa, La propia casa, é para o bem da própria es família. para el bien de la propia familia. Porém, Eli não. Pero Elí no. Ele começou a encobrir Ella comenzaba a cubrir os pecados dos próprios los filhos. pecados de sus mismos hijos, Fingia que não escutava, fingía que no escuchaban, fingia que não atendia. que no atendía. Tem muitos pais assim também, Hay muchos padres así también, que pelejou o que pecado. liberan el pecado, Os filhos dos outros. los hijos de los otros, Filhos dos hijos outros. de los otros, É um pecado tremendo. un pecado tremendo, Para a filha dele, pero para la hija de para él, o filho pero dele, para el hijo de não tem él, pecado nenhum. no hay pecado ninguno. Cuidado, meu irmão. Cuidado, mi hermano, Para não ficar igual a que Eli. eres igual a él. Porque a justiça de Deus Justicia de Dios. é sobre todo. Sobre todo. Aleluia. Glória a Deus. Gloria a Dios. Eli já tinha idade Elí ya tenía edad de 98 anos. de 98 años, E era um homem gordo. era un hombre gordo, Que ele era obeso. que era obeso, Que ficava na cadeira. que quedaba en el E asiento. olha quem encobriu o pecado. O que dá? Y luego lo que cubre pecado que da. Muitos pais Muchos padres não sabem ensinar no saben enseñar a seus próprios filhos, a sus propios hijos, primeiramente acerca da doutrina. primeramente sobre la doctrina. Eles ensinam Ellos uma enseñan doutrina bruta demais. una doctrina demasiado A bruta, criança não vai conseguir seguir. cuando el niño no va a lograr seguir. Eles não sabem explicar o fundamento da doutrina. No saben explicar el fundamento de la doctrina. Porque ele já fala com ignorância, Él ya habla con ignorancia, brigando, peleando, batendo, golpeando, fazendo o filho passar vergonha. haciendo al hijo pasar vergüenza. Desse jeito, irmã. De esta forma, Seu hermana, filho não vai ficar no evangelho quando crescer. su hijo no se va a quedar en el evangelio cuando Porque crezca. não é assim que se cria. No es así como se cría. Um filho no caminho do El Senhor. hijo en el camino del Señor. Tem de ter amor para ensinar uma Hay que criança. tener amor para enseñarle al Porque niño. não queira comparar a mente de uma criança com a mente de um adulto. No quiero comparar la mente de un niño con la de un adulto. Um adulto, ele consegue compreender Logra entender aquilo que é pecado. aquello que es pecado. Porque ele já é amadurecido. Ya ha madurado, Mas uma criança pero não. el niño no. Como é que você quer colocar na mente da ¿Tú criança quieres poner en la mente del niño que uma coisa é que pecado una cosa es pecado e a mente dela não é y la amadurecida? mente de él no ha madurado? Então tem de ensinar com outro jeito. Tienes que enseñar de forma, Tem de ensinar de outras formas. tienes que enseñar de otras maneras, Até a criança compreender. para que el niño entienda, Para explicar
explicar os porquês de cada coisa. Explicarle el porqué de cada cosa. Os porquês que não pode fazer isso. Porqués del por qué no puede hacer eso. Os porquês não pode fazer Los aquilo. porqués del que no puede hacer aquello. Não é gritar. No es gritar. Não é xingar. No es seguir. Não é falar que é o diabo. No es hablar que es el diablo. Não é falar que é o demônio. No es decir que es el demonio. Porque o diabo, o demônio não vai converter ninguém. Porque el diablo y el demonio no van a convertir a nadie. Isso aí é palavra torpe. Es una palabra torpe. Palavras de maldição. Palabra de maldición. Tem que amar seu filho. Hay que amar a su hijo. Tem que amar sua Hay que filha. amar a su Que hija. é carne da tua própria carne. Corre de tu propia carne. Que é herança do Senhor. Herencia del Señor. Aleluia. Aleluya. Essa sabedoria, Entonces esa sabiduría, muitos não conseguem ter muchos lo logran tener dentro da própria escritura. dentro de la propia escritura. Outros já vão ao extremo, Ya van al extremo. começam a encobrir Comienzan a encubrir os pecados, los pecados. encobrem. Cubren. Então ele ora muito. Entonces usted ora mucho. Muitos pais, Muchos padres, eles perecem ellos por perecen causa de falar demais, por causa de hablar mucho. por causa de abrir a boca demais. De abrir la boca mucho. Salomão certa vez falou Salomón cierta vez habló que aquele que abre muito a boca que abre mucho la boca, tem perturbação na alma. tiene perturbación en la alma. Aí ele vê o pecado. Entonces ve el pecado. Olha como está aquela criancinha. Mira cómo está aquel niño. Olha como está aquela jovem. Mira cómo está ese joven Olha allá. como está aquele rapaz. Cómo está aquel joven Mas ahí. quando é o filho dele, Pero cuando el hijo de ele él passa o pano por cima. pasa el paño por encima Ele cobre o filho com um pano preto. y le cubre al hijo con un trapo negro Pra ninguém ver. para que nadie lo Será vea. que se agradar a Deus? ¿Será que eso le agrada a Dios? Será que a sua posição, ¿Será que su a posición, posição dessa pessoa, a posição do homem de Deus, la posición de esta persona, del hombre, es la posición de Dios? a posição da mulher de Deus, La posición de la mujer es de Dios. será a posição de um crente convertido? ¿Será la posición de un creyente convertido? Nunca, meus irmãos. Nunca, mis hermanos. Nunca. Nunca. Não encubra o pecado de seu filho. Encubre el pecado de su hijo. Também não aponte o pecado dos filhos dos outros. También no apunte al pecado de los hijos Você de tem que los otros. cuidar da sua casa. Tienes que cuidar tu casa E o outro vai cuidar da casa y dele. el otro va a cuidar su casa. Cada um tome conta de sua própria casa. E Deus possa! Que cada uno ponga su casa en el camino de la salvación. Elí, Ele encobriu os pecados él encubrió los pecados de seus filhos, de sus hijos que até que hasta estavam cometendo sacrilégio estaban cometiendo sacrilegios com sacrifícios. con sacrificios. Que o povo levava El pueblo llevaba os cordeiros, a los corderos, os animais foram sacrifício. los animales al sacrificio E os filhos de Eli, y los hijos de Elí. eles trocavam os bons animais Ellos cambiaban los buenos animales por animais manchados, por animales manchados, animais doentes, animales enfermos. cometiam sacrilégio. Hacían sacrilegio E Eli sabia de tudo. y sabía todo. E ele começou a encobrir. Y ahora comenzaba a cubrir. Porém, Pero a Bíblia Sagrada diz la Biblia Sagrada dice que os filisteus que los filisteos foram à guerra fueron a la guerra contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. contra el pueblo de Dios de E Israel. lá na guerra, Pero allá en la guerra, o povo de Deus perdeu a batalha el pueblo de Dios perdió la batalla por causa dos crimes dos filhos de Eli. por causa de los crímenes de los hijos de E até Eli. mesmo Y Samuel. hasta Samuel, Samuel, que era uma criança. Samuel que era un niño. Deus não falava mais com Eli. Dios ya no hablaba más con Eli. A voz de Deus Voz de Dios. não falava mais com Eli. No hablaba más con Eli. Até a lâmpada do templo Hasta el foco del templo começou a se apagar. comenzó a apagarse. A lâmpada do El templo foco del templo não podia se apagar. no podía apagarse. Porque dizia a palavra, Que decía la palabra. 6:13 de Levítico, 13 de Levítico. o fogo arderá Fuego arderá continuamente sobre o altar continuamente sobre el e não altar se apagará. y no se Mas no apagará. tempo de Eli, Pero en el tiempo de o Eli, fogo já estava se apagando el fuego ya estaba apagándose. por causa dos pecados dos filhos de Eli. Por causa de los pecados de los hijos de Que Eli. Deus não tinha mais prazer Ya no se complacía más de se comunicar com seu povo. comunicarse con su Então pueblo. Deus começou a se comunicar com Samuel. Dios comenzó a comunicarse con Samuel. Deus começou a se comunicar com uma criança. Comenzó a comunicarse con un niño. E o próprio Samuel El mismo Samuel começou a revelar os pecados dos filhos de Eli. ha comenzado a revelar los pecados de los hijos de Eli. Meus irmãos sabem o que aconteceu. Los hermanos saben lo que sucedió. Lá na guerra, En allá en la guerra, a arca de Deus foi roubada. el arca de Dios fue robada. Era o bem mais precioso do povo de Deus, era a arca. Era el bien más precioso, era el arca del pueblo. A arca de Deus foi roubada. El arca de Dios fue robada. Dentro da arca Dentro del arca tinha os pães había los panes que o maná caiu do céu. y el maná cayó del cielo. Não tinha o maná dentro da arca. Había el maná dentro del arca. As tábuas dos 10 mandamentos Las tablas de los 10 mandamientos e a vara de Arão que floresceu. y la vara de Arán que floreció. A arca era toda de ouro. El arca era todo de oro. E tinha 2 querubins do lado direito e do lado esquerdo da arca. Tenía dos querubines al lado derecho e izquierdo del arca. A tampa da arca era propiciatório. Y la tapa del arca era el propiciatorio. Era tampa de ouro puro. Tapa de oro puro. Os filisteus levaram a arca. Entonces llevaron el arca. Quando a notícia chegou para Eli, Cuando la noticia llegó a Eli, ele caiu da cadeira, cayó de la
asiento, quebrou o pescoço rompió el cuello e morreu na hora, y murió al no instante. mesmo momento, En el mismo instante, porque encobriu que cubrió os pecados los pecados de seus próprios de filhos sus propios hijos. e não No ensinou ha enseñado a a seus próprios filhos sus propios hijos a santa lei de Deus. la santa ley de Dios. Irmãos, Hermanos, às vezes a veces você fica pensando tú te quedas pensando que não quer entristecer que no quieres a entristecer seu próprio filho, a tu propio hijo, não quer deixá-lo triste, no quieres dejarle triste, amargurado. amargado, Você encobrir, pero tú cubriendo sei que é pior. es peor. Você vai ficar muito mais Él se va a quedar mucho más terrível terrible nas suas ações, sus acciones, porque está encobrindo. lo que está encubriendo. A palavra diz, La palabra dice, hoje existem certas leis hoy existen ciertas leyes que impedem a correção que impiden la corrección a seus próprios filhos. a sus propios hijos. Então hoje, como os filhos não têm mais repreensão, Entonces hoy como los hijos ya no tienen más eles reprensión, estão crescendo están creciendo com outra con conduta, otra conducta, com outro ensinamento, con otro enseñamiento, porque não tem mais correção dentro de porque casa. no tiene más corrección dentro de la casa. Unos, Os que corrigem, los que corrigen, corrigem severamente demais. corrigen severamente demasiado. Os que não corrigem, Otros los que no corrigen, deixa correr frouxo. dejan correr suelto. Aí não corrigem nada também. Ahí no corrigen nada O que también. aconteceu com Eli? Lo que sucedió con Elí, Deixou correr frouxo. dejado correr suelto. E Deus não se agradou. Dios lo dejó. O seu povo perdeu a peleja. El pueblo perdido la pelea Para corrigir seu filho. para corregir a su hijo. Provérbios 23, Proverbios 23, versículo 13. versículo 13. A palavra de Deus nos diz La palabra de Dios nos dice para castigar para castigar o filho com a al vara. hijo con la vara. Não retires a disciplina da No criança, retires de la disciplina al niño, porque fustigando-a com a vara, fustigándola con la vara, nem por isso morrerá. por eso morirá. Tu fustigarás a criança com a vara Fustigarás al niño con la vara e livrará a criança do inferno. y el Aleluia! Mas isso com temperança. Pero esto con templanza, Tem de aprender a ter a tienes que temperança. tener templanza, Para corrigir com a vara corregir con la vara ou com cinto, o con el cinturón, com temperança. con templanza. Dentro da santa palavra, Dentro de la santa palabra, o crente tem a temperança. el creyente tiene la templanza. Não encobrir, No cubrir, porque vai acontecer o que aconteceu com os filhos porque va a dele. suceder lo que ha sucedido con los hijos de Eli. Não ir longe demais. No ir demasiado lejos, Deus pode cobrar de você, porque Dios te puede cobrar a usted, mas pero vai corrigi-la vas a corregirle dentro da Sagrada Escritura. dentro de la Sagrada Escritura, Ou para bater, si fuera para golpearle, repreender para reprenderle, com temperança. con templanza, Livrará a alma dela do librarás inferno. el alma de ella del infierno. Dá glória a Deus! ¡Gloria a Dios! A Bíblia nos diz também, La Biblia nos dice también em Deuteronômio, en Deuteronomio, capítulo 1, capítulo 1, versículo 39, versículo 39, a respeito da inocência respecto de la inocencia das crianças. de los niños. Porque o diabo, Porque el diablo, ele procura essa época él busca ese tiempo para traçar os seus planos às crianças. para marcar los planos en sus niños, los niños, Porque a época da inocência, porque es el tiempo de la inocencia. a mente da criança é La vazia, mente del niño está vacía, ela não tem ocupação com nada. no tiene ocupación con nada. Então nessa época, Entonces en este tiempo, é a época de maior projeto do diabo. el tiempo de más grande proyecto del diablo, É a época dos planos do inimigo es el tiempo de los planos del enemigo para fazer a cabeça das crianças, para hacer en la cabeza de los niños, para se desviarem para que se desvíen e transgredirem a lei de Deus. y transgredan de la ley de Dios. 1:39 de Deuteronômio. 1:39 de E Deuteronomio. vossos meninos que vos dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Y vuestros hijos, de los cuales dijisteis que servirían del botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Nem bem e nem mal sabem. Ni bien ni mal saben. A criança não sabe bem. El niño no sabe bien. Ela não sabe o que é mal. Él no sabe lo que es mal. Ela não sabe discernir a mão direita da mão Él esquerda. no sabe discernir la mano derecha y la izquierda. E o diabo trabalha nessa inocência da Y criança. el diablo trabaja en esta inocencia del niño, Porque ele fica como leão. porque él se queda como un león. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5:8. Vigiai Vigilad. e sede sóbrios. Estad sobrio, Porque o diabo, porque el diablo, nosso adversário, vuestro adversario,
adversario anda em vosso derredor, camina a vuestro derredor, bramando como leão, bramando como un león, buscando a quem possa tragar. buscando al que pueda tragar. Nessa época, En ese tiempo, o diabo vai operar el diablo va a operar através da inocência da a criança, través de la inocencia del niño, como acontece na Coreia do Sul, como na sucede Coreia do en Norte. Corea del Norte. Na Coreia do Norte, Corea del Norte, o diabo tem operado el diablo ha operado através da inocência das a crianças, través de la inocencia de los niños. porque o país da Coreia do El Norte país de Corea del Norte é um país es un país comunista, é comunista, o pior país es el peor país de servir a Deus de servir a Dios na face da en terra. la faz de la tierra. 90% 90% da população norte-coreana de la población nortecoreana passam fome. pasan hambre. 90% 90% da população norte-coreana passa fome. de la población nortecoreana pasa hambre. É uma fome terrível. Es un hambre terrible. E Y o imperador, el o emperador, grande ditador comunista, el gran dictador comunista, Kim Jong-il, Kim Jong II, ele se autoproclamou se autoproclamó presidente eterno. presidente eterno. Ele é tido como Deus. Él es tenido como Dios. Kim Jong-il, Kim Jong II, ele é tido como Deus. él es tenido como A Dios. população inteira La población entera não crê em Deus, no cree en Dios, não crê em Jesus. no cree en Jesús. Não pode ter Bíblia Sagrada. Allá no puede haber Biblia Sagrada, Não pode ter material cristão nenhum. allá no puede haber material cristiano ninguno, Porque o povo da Coreia do el Norte pueblo de Corea del Norte cultúa ao próprio imperador. al propio emperador. O imperador lá El emperador allá é tido como Deus. es tenido como Dios. Quando se entra na Coreia do Norte, Si entra a Corea del Norte, tem grandes faixas hay grandes franjas que o povo está saudando, el pueblo está saludando, dando glórias dando gloria ao Pai Eterno. al Padre Eles Eterno. creem que o imperador Ellos creen que el emperador é o Deus deles. es el Dios de ellos. E a família do imperador, La familia del emperador ela tem grande contato com as crianças. tiene gran contacto con los niños, Elas fazem coisas boas para as crianças, hacen cosas buenas para los niños, dão pratos de comida, le dan platos de comida, dão brinquedos, le dan e juguetes, eles se achegam às crianças ellos se acercan a los niños, e colocam as crianças ponen a los niños em campos de guerra. en campos de guerra. As crianças novinhas Los niños jóvenes vão para o campo de guerra van al campo de guerra para mexer em tanques de guerra, para aprender a manejar tanques de guerra, armas de fogo, armas de fuego, canhões, cañones, mísseis. misiles. Eles começam Ellos comienzan a ludibriar, enganar as crianças. a engañar a los niños. E nas escolas Y en las escuelas, da Coreia do Norte, Corea del Norte, as professoras las ensinam profesoras enseñan que a Bíblia que la Biblia é coisa má, es cosa que a mala, Bíblia que la Biblia é um livro es un errado, libro que a equivocado, Bíblia que la Biblia é um livro que vai fazer mal para a es un população. libro que le va a hacer mal a la población. Então, olha como eles pegam a inocência das crianças. Mira cómo agarran la inocencia de los niños. Eles dizem assim: Ellos dicen así: vamos fazer um concurso. vamos a hacer un concurso. E as escolas fazem Y las concursos, escuelas hacen concursos, grandes concursos. grandes concursos. E os concursos das escolas Y los concursos de las escuelas são estes. son estos. Todas as crianças têm de trazer um livro preto para cá. Todos los niños tienen que traer un libro negro hacia aquí. Se você encontrar E tu? um livro preto Si encuentras lá na sua casa, el libro negro ya en tu casa, traz para cá. tráelo acá. A criança que El trouxer niño que trajera mais livros pretos, más libros negros ela vai ganhar um presente da va escola. a ganar un regalo de la escuela. Mas não pode falar pro pai, Pero no puedes decirle al padre, não pode falar pra mãe. puedes decir a tu madre. Pega o livro preto escondido Casa el libro negro escondido e traz aqui. y tráelo E aquí. o que acontece? ¿Y qué sucede? As crianças inocentes Los niños inocentes não sabem que é uma armadilha. no saben que es una trampa. Parece que o diabo ele vai tentar operar nas crianças na inocência. Es por eso que el enemigo va a trabajar en los niños en la inocencia. O que as crianças Es fazem? lo que los niños hacen. Pegam aquelas bíblias Agarran esas Biblias que estão escondidas que não pode entrar a Bíblia lá. que están escondidas porque no puede entrar Biblia ya. Não pode ter Bíblia lá. No puede haber Biblia ya. Nenhum material cristão pode ter lá. Ni un material cristiano puede haber allá. As crianças pegam a Bíblia, Los niños agarran la Biblia, levam para a escola. los llevan a la escuela. Quando as crianças chegam em casa, Cuando los niños llegan a la casa, não tem ninguém dentro de casa. no hay nadie dentro de la casa. Não tem ninguém. No hay nadie. A casa está vazia, La casa está vacía, a sala está vazia, la sala está vacía, o quarto está vazio. el cuarto está vacío. O que aconteceu? ¿Qué sucedió? Mataram. Los mataron. O exército matou os pais da criança. El ejército mató a los padres del niño.
Porque a criança levou a Bíblia porque el niño ha llevado la Biblia inocentemente e inocentemente e denunciou que os pais tinham a Bíblia. ya denunció que los Mas tinham padres Bíblia. tenían la Biblia. Chegam em casa, Llegan a la casa, não encontram nada. no encuentran nada. E as crianças nunca puderam contar pro pai. Y los niños nunca les han podido contar al padre. Eu participei de um concurso de um livro preto. Pedían el concurso del libro preto. Na inocência, En la inocencia, levaram. Chegaram em casa, llegaron a la a casa casa estava la vazia. casa estaba vacía, Mataram los mataron os pais da criança. a los padres del niño. Olha como o diabo está operando, irmãos. Mira cómo el diablo está operando, hermanos. Olha como o diabo está fazendo com as crianças. Mira lo que el diablo está haciendo con los niños. Isso lá na Coreia do Norte, Allá en Corea del Norte, na Nigéria, en Nigeria, as crianças, los niños, por um prato de comida, por un plato de comida, os muçulmanos los musulmanes fazem as crianças denunciar os pais cristãos hacen que los niños denuncien a los padres cristianos no norte da en Nigéria. el norte de Nigeria. Seu pai é cristão, fala pra mim. Tu padre es cristiano, dime a mí, Eu vou te dar esse prato de te comida. voy a dar ese plato de comida. A criança dá o prato de El comida. niño le da el plato de comida Eles matam o pai y ellos se matan al padre na frente da criança. frente del niño. Olha o que o diabo está Mira fazendo. lo que el diablo está Se haciendo. você não lutar, Si tú no luchas, se você não lutar pelos seus filhos, si no luchas por tus hijos, se você não lutar por suas si filhas, no luchas por tus hijas, quem vai lutar por elas? ¿quién va a luchar por ellos? Quem, irmãos? ¿Quién, mis hermanos? O Espírito Santo. Espíritu Santo, A obra do Espírito Santo la obra del Espíritu Santo é avivar a memória. es avivar la O memoria. Espírito Santo, El Espíritu Santo, o Consolador el Divino, Consolador Divino, ele aviva a memória. aviva la memoria. 14:26 de João. 14:26 de Juan. Porque o Espírito Santo, El Espíritu Santo, que o Pai que es el Padre, enviará em meu nome, enviará a mi nombre, ele vos ensinará Él os enseñará todas as coisas, todas las e cosas vos fará y lembrar os hará recordar de tudo quanto eu tenho dito. todo lo que yo os he dicho. O Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele faz Él hace a criança lembrar de tudo. que el niño se recuerde todo. Antigamente, muito tempo atrás, Antiguamente, hace mucho tiempo atrás, muito tempo, hace mucho tiempo, eu já li vários documentários he leído muchos documentales falando de um chamado culto doméstico. hablando de un llamado culto doméstico. O que é um culto Es doméstico? un culto doméstico. É um culto que os pais faziam com os filhos. Es el culto que los padres hacían con los hijos. Os filhos faziam culto com os pais dentro de casa. Los hijos hacían cultos con los padres dentro de la casa. Isso hoje não existe mais. Hoy ya no existe más. Isso é coisa do passado, Hoy es cosa del pasado. que não existe mais. Ya no existe más. Mas repetindo, Pero repitiendo, a palavra de Deus, la palabra de Dios. ela diz lá Ella dice allá em Deuteronômio, en Deuteronomio, capítulo 11, capítulo 11, versículo 18 ao 21. versículo 18 al 21. A palavra mais uma vez La palabra una vez más manda os pais manda a los padres ensinarem as palavras dele às crianças, seus filhos. enseñar las palabras de él a sus hijos. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Aleluya. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando se sienten en tu casa, cuando anden por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días, aleluya, de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró sobre a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. O próprio Deus El propio Dios já mostrou o parâmetro aqui. que ha mostrado el parámetro aquí, Mas existe um porém. pero existe un pero. Os filhos dos pentecostais. Los hijos de los pentecostales É o povo de Deus. es el pueblo de Dios, Crê no batismo no Espírito Santo. queriendo el bautizo con el Espíritu Santo, Crê nos dons do Espírito Santo. cree en los dones del
Espíritu Santo, crê na obra do Espírito Santo, cree en la obra del Espíritu Santo, no sobrenatural de Deus. en el sobrenatural de Dios. Só que os pentecostais ¿Será que los pentecostales têm problema. tienen un problema? Porque 85, 90% Porque el 85 y el 90% dos filhos dos pentecostais de los hijos de los pentecostales não continuam na igreja. no siguen en la iglesia. Desviam-se da igreja. Se desvían de la iglesia. Porque falta esse ensinamento para os filhos. Porque falta este enseñamiento a los hijos. O pai vai ensinar a moça, El a padre filha. a la hija le va a enseñar, O pai vai ensinar a filha a respeito da vaidade. el padre le va a enseñar a la hija sobre la vanidad. Você já ensina numa brabeza, Ya está en una brabeza, que esse brinco é do diabo. ese arete es del diablo. Você cortar o cabelo, você vai pro inferno. Cortas el cabello, vas a ir al infierno. Se você passar batom, Te pasas el lápiz labial. o diabo vai falar na sua boca. El diablo habla en tu boca. Isso vai dando trauma, Eso va dando traumas. porque o pai não sabe como ensinar. Porque el padre no sabe cómo enseñar. Não, filho, você não vai jogar bola, No, não. no vas a jugar pelota, Não no. vai não, o diabo tá lá no meio. No, el diablo va a estar ahí en E el você vai medio. ficar com o demônio igual eles estão lá. Tú te vas a quedar con el demonio como están ahí. Fica ensinando o evangelho sobre pressão. Se quedan enseñando el evangelio sobre presión. Ensina o evangelho pressionando. Enseñan el evangelio presionándolos. Ensina o evangelho colocando o filho na parede. Enseñan el evangelio poniendo al hijo en la pared. Jesus nunca ensinou esse evangelho. Jesús nunca enseñó este evangelio. O fardo de Jesus é um fardo leve. La carga de Dios es una carga ligera. Capítulo 11, 29 e 30 de Mateus. Y todo versículo 30 de Mateo. Porque o meu fardo, meu jugo é suave. E meu fardo é leve. Aleluya. Não vai te ensinar doutrina No se enseña doctrina pressionando os filhos na parede. presionando a los hijos en la pared. Não. No. Vai ensinar os porquês. Vas a enseñar el porqué, Sabendo falar. sabiendo hablar, Sabendo conversar. sabiendo Esse conversar. desenvolvimento. Ese desenvolvimiento Qualquer coisa Qualquer pode coisa. deixar revoltada. puede dejar revoltada A criança viver revoltada. el niño vivir renegado. Porque tem filhos que não suportam o evangelho. Porque hay hijos que no aguantan el evangelio. Não quer saber nem de voltar para a igreja mais. No quieren saber de volver a la iglesia más. Porque são revoltadas. Porque son renegados. Porque o pai colocou tanta coisa na cabeça. Porque el padre le ha puesto tanta cosa en la Só cabeza. falava no diabo. Solo hablaba del diablo. Tudo era o inferno. Todo era el infierno. Tudo era Satanás. Todo era Satanás. Tudo é o lago de fogo. Todo era el lago de fuego. O filho vai ficando traumatizado. El hijo se va quedando traumatizado. Porque ele não tem ainda sabedoria para compreender. Aún no tiene sabiduría para entender. Seguir a Jesus é isso aí. Mira, Jesús es eso É ahí. isso daí. Es eso de ahí. Porque não ensina o porquê. Porque no enseña el porqué. Não adianta falar que a calça comprida é pecado. De nada sirve decir que el pantalón es pecado. Tem que explicar o porquê. Tú tienes que explicar el porqué. Não adianta falar que o brinco é do diabo. De nada sirve decir que el arete es del diablo. O porquê não se pode usar brinco. El por qué no se puede usar aretes. Ah, não pode ver televisão. No puede ver televisión. O porquê não se pode ver uma televisão. ¿Por qué no se puede ver una televisión? O que ela vai trazer de negativo. ¿Por qué va a traer negativo? Isso numa linguagem Eso en el lenguaje que a criança possa que el compreender. niño puede entender. Numa linguagem que o filho possa El compreender. lenguaje que el niño no puede entender. Isto Esto é o que Deus quer. es lo que Dios O quiere. ensino da El palavra. enseñamiento de la palabra. Desta maneira. De esta forma, Desta forma, seus filhos vão continuar. de esta manera los hijos van a seguir. O filho do adventista do sétimo dia El hijo de un adventista del séptimo día, não se desvia. él no se desvía. Ele é ensinado sobre o sábado. Él se enseñado sobre los Eu não sábados. posso fazer isso no No sábado. puede hacer eso en el Posso sábado. fazer comida. No puede hacer comida. Não guardar o sábado. Tiene que guardar los sábados. Só que ele está lá. Solo que él está allá. Uma testemunha de Jeová, Un testigo de Jehová. desde criança, Este niño já estão com a malinha na rua, ya están con la maleta en la calle, distribuindo a sentinela. repartiendo los centinelas. Crescem. Crecen. Estão lá. Están allá. Ficam velhos. Se quedan viejos. Estão lá. Y están allá. Por quê? ¿Pero por qué? Porque eles sabem como lidar com a criança. Porque ellos saben cómo lidiar con el niño. Não queira, irmão. No quiere hermano. Não queira, irmã. No quiere hermana. Colocar algo seu de adulto Poner algo en un adulto. na vida de uma criança de 9 anos, En un niño de 9 años. uma criança de 7 anos, En un niño de 7 uma años. criança de 3 anos. En un niño de 3 Sua años. mente é de adulto. Su mente de adulto. A mente dela La mente de ella. é mente de criança. Mente de niño. Quem concorda, grite amém! Quem está concordando, grite aleluia! Está lá. Testemunha de Jeová está lá. Cadê que se dizia? ¿Dónde está que se desvía? Desde criança ensinado. Desde niño es enseñado. Dentro dos livros deles. Dentro de los libros de ellos. Raciocínio à base das escrituras. La asociación a base de las escrituras. Seja Deus verdadeiro. Sea el Dios verdadero. Despertai Despertad. a sentinela. La centinela. A verdade que conduz à vida La eterna. verdad que lleva a la vida eterna. Esses livros aí da torre de Los vigia. libros de la torre de vigía. Estão lá. Están allá. O adventista. El adventista. Ensinado no grande conflito de Ellen White. Es enseñado en el gran conflicto de Eli White. E está lá. Y están allá.
Porque eles têm sabedoria. porque ellos tienen sabiduría. A Bíblia diz, Por eso la Biblia dice, lá no livro de ya Lucas, en el libro de Lucas, Lucas no capítulo 16, Lucas en el capítulo 16, que os filhos das trevas que los hijos de las tinieblas são mais prudentes son más prudentes do que que os filhos da luz. los hijos de la Os luz. filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Los hijos de las tinieblas son más prudentes que los hijos de la luz. O que acontece? 16:8 de Lucas. 16:8 de Lucas, Eles têm prudência. ellos tenían prudencia, Eles sabem pregar. ellos saben E a predicar. doutrina falsa La deles. doctrina falsa de ellos, E permanece a criança lá. y permanece el niño allí. Agora nós, Y para nosotros, às vezes não sabemos. a veces no sabemos, Então, por isso entonces por eso que temos que ensinar que tenemos que enseñar dentro dos parâmetros da palavra. dentro de los parámetros de la Por palabra. exemplo, na Colômbia. Por ejemplo, en Colombia, Lá na Colômbia, allá en Colombia, nas guerrilhas. en las guerrillas, As guerrilhas. en las guerrillas, A Colômbia la Colombia, é o 47º país. el 40º país, 47º país 47º país, onde o evangelho é mais perseguido na face da terra. donde el evangelio es más perseguido en la faz de la tierra. Existem as guerrilhas na Colômbia. Existen las guerrillas en Colombia, Aquelas grandes guerrilhas. y las grandes guerrillas, Guerrilhas ilegais. guerrillas ilegales, E uma criança, y un niño, ela é ensinada. él es enseñado, Ela vai com 5 anos él va con 5 años para dentro da guerrilha. dentro de la guerrilla, 5 Ela años. vive presa Ella vive encerrada e começa a aprender a mexer nas armas de fogo. y comienza a aprender a manejar en las armas de fuego. Começa a aprender a matar Comienza a aprender a matar já com 6 anos de idade. ya con 6 años de edad. E acontece ¿Y qué sucede? que os que são responsáveis lá, Que los que son responsables allá, os guerrilheiros, los guerrilleros, brincam com a criança, juegan con el niño, brincam com elas, juegan con ellas, brincam de cavalinho, juegan de caballito, brincam de esconde-esconde. juegan de escondidas. Quando chega a certa idade, Cuando llegan a cierta edad, 6 anos para cima, 6 años arriba, dizem assim, dicen así: toma essa arma de fogo. toma esta arma de fuego, Agora vamos brincar de pega-pega. ahora van a jugar de pesca-pesca. Pode apertar aí. Tú puedes apretar Se ahí, encontrar alguém, você aperta. encuentras a alguien, tú aprietas, Pá! E dá um tiro. y le das un tiro, Já com 6 anos de idade. ya con 6 años de edad. E a criança ali começa a matar. Sim. Só uma criança mata as outras. Un niño mata a los otros, Umas começam a matar as outras. unos comienzan a matar a los otras, E começa a cair crianças mortas. comienzan a caer niños muertos. Eles, quando chegam 11 anos, essas crianças, Y cuando llegan a los 11 años esos niños, já estão matando a sangue frio. ya están matando a sangre fría, Já não tem mais remorso de ninguém. ya no tienen más remordimiento de nadie, Já não sente mais dor de no ninguém. siente más dolor de nadie, Porque foi ensinada a matar. porque ha sido enseñado a matar. Desde os 5 anos de idade. Desde los 5 años de edad, Ensinada a matar sangue ha frio. sido enseñado a matar a sangre fría, Fora fuera dos preceitos de de Deus. los preceptos de Dios. E elas estão Y assim. ellos están así. Hoje na Colômbia Hoy en Colombia existem 14 mil crianças existen 14.000 niños participando de atividades ilegais participando de actividades ilegales, de grupos armados na Colômbia. grupos armados en Colombia. 14 mil crianças. 14.000 niños, Atividades ilegais actividades ilegales, de grupos armados na Colômbia. grupos armados en Colombia. Que dor, irmãos. ¡Qué dolor, hermanos! Uma criança crescer desta maneira. Un niño que crezca de esta forma. E a única coisa Y la única que cosa, nós podemos fazer isso nosotros podemos hacer esto, é através do Evangelho. es a través del Evangelio, É ensinar o Evangelho. enseñar el Evangelio. O porquê da santificação. El porqué de la santificación. Para ensinar. Para enseñar. Quem é o Espírito Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Vai ensinar. Va a enseñarle. O batismo no Espírito Santo. El bautizo en el Espíritu Santo. A vinda de Jesus. La venida de Jesús. Por que Jesus veio ao mundo? ¿Por qué Jesús vino al mundo? Vai ensinar. Va a enseñarle. Tire um dia para você explicar essas coisas. Saque un día para explicar estas Numa cosas. linguagem fácil a seus filhos. Un lenguaje fácil a sus hijos. Faça culto com eles dentro de casa. Haga culto con ellos dentro de la casa. Saiba conversar com eles. Sepa conversar con ellos. Porque assim você vai ter seus filhos plantados na casa de Deus. Porque así vas a tener a tus hijos plantados en la casa de Dios. Plantados como palmeira dentro da casa de Deus. Ei, candalabacilha. 22 vezes Provérbios. 22:6 de Provérbios. 2:6 de Proverbios. Ensina ao teu filho Enseña a tu hijo no caminho em que ele deve andar. en el camino en el que tiene que caminar. Quando ele crescer, Y cuando él crezca, não se desviará no se desviará dele. de él. Quando a criança, Cuando el niño, como eu disse, como yo dije, vai dormir, va a dormir, um versículo da un palavra, versículo de la palabra, acordou, se despertó, mesmo que o pai vá trabalhar, aunque el padre vaya a trabajar,
Deixa um versículo lá para ela ler. Deje un versículo para que ella lea, A criança lê. para que el niño lea. Chegou em casa. Llegó a la casa, Vai comer. va a comer, Vai se assentar. se va a sentar. Fale da palavra. Hable de la palabra. Combine com a sua esposa. Conviene con su esposa. Os filhos Los hijos dos que são de seitas de los que son de las sectas têm uma vida desta maneira. tienen una vida de esta forma. Começa a pegar gosto pelo evangelho. Comienza a agarrar el gusto, el sabor De por el- modo que para el quando a Evangelio. seta do mundo vier, Hasta cuando la salita del mundo como eu venga, já falei, como ya dije, a criança tem escudo. el niño tiene el escudo. Aquilo não vai conseguir enganá-la, Aquello no va a conseguir engañarle. porque ela foi ensinada dentro do evangelho, do caminho do Senhor. Ha sido enseñado dentro del Evangelio y del camino del Señor. E a criança passa a ter convicção religiosa. Y el niño comienza a tener convicción religiosa. Não aceita nada. No acepta A nada. pessoa pode pregar para ela o que for. La persona puede predicar en lo que Ela fuera não vai se y perder. ella no se va a E perder. desde novinho, Porque desde joven ela cresceu ouvindo aquilo. ha crecido oyendo O aquello. Espírito Santo vai fazendo que ela se lembre. El Espíritu Santo va haciendo que ella se recuerde. O Espírito Santo aviva a memória. El Espíritu Santo viva la memoria. O Espírito Santo faz lembrar todas as El coisas. Espíritu Santo hace recordar todas las cosas. Assim aconteceu com Daniel. Así sucedió con Daniel. No ano 605, En el año 605, quando Nabucodonosor cuando Nabucodonosor levou cativo llevó cautivo o povo de Deus, o povo de Israel, al pueblo de Dios de Israel para a Babilônia, hacia Babilonia, Daniel foi Daniel fue naquele exílio. en aquellos. Daniel tinha cerca de 14 anos. Daniel tenía cerca de 14 años. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 6 ao 8. versículo 6 al 8. E Aspenaz, Y Aspenaz, o chefe dos eunucos, jefe de los eunucos, que estava cuidando da ração dos meninos estaba cuidando la nación de los niños para serem fortes, para que sean fuertes. ele foi levar comida imunda para Daniel comer. Él fue llevar comida inmunda para que Daniel coma. Mas porque Daniel não quis comer, Pero ¿por qué Daniel no quiso comer? não colocou no coração dele de se contaminar. No puso en el corazón de él para Ele contaminarse. tinha a convicção do Deus que ele servia. Él tenía la convicción del Dios que servía. Ele não conhecia um Deus apenas de aparência, Él no conocía solamente un Dios de paz. mas ele vivia com Él Deus. vivía con Dios. Ele andava com Deus. Caminaba con Dios. E ele não se perdeu. Se perdió. Daniel, Daniel, quando foi para ele ser jogado na cova dos leões, cuando fue para ser arrojado a la cueva de los leones, naquele tempo, en aquel tiempo, Daniel já tinha passado por 4 reis da Babilônia. Daniel ya había pasado por 4 reinos de Babilonia Ele tinha cerca de 80 y anos. tenía cerca de 80 años. E com 80 anos, Y con 80 años, Daniel não tinha desviado o pé do caminho do Senhor. Daniel no había desviado ni un pie del camino del Señor. Deus enviou um anjo. Dios envió un ángel. 3:22 de Daniel. En 22 de Daniel. Deus enviou um anjo. Envió un ángel. De sua boca dos En leões. la boca de los Para leones. livrar Daniel. Daniel. Para lhe dar convicção Tiene la convicción daquilo que ele de servia. aquello que él servía. De quem ele cria. De quien en él creía. Esta labasturiada labastiria. Gloria a Dios. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Na verdade, os nomes deles: En realidad los nombres de ellos. Ananias, Ananías, Misael Misael e Azarias. y Azarías. Também tinham convicção. También tenía convicción. Não vamos nos dobrar. No vamos a doblarnos. Capítulo 3, 17 de Daniel. Capítulo 3, 17 de Daniel. Nós não vamos nos dobrar Nosotros no nos vamos a postrar diante da imagem que Nabucodonosor fez. delante de la imagen de que Nabucodonosor hizo. Isso por quê? ¿Eso por qué? Eles tinham convicção religiosa. Ellos tenían convicción Eles tinham religiosa. convicção de quem eles serviam. La convicción de quién servía. Se a criança foi ensinada Que el niño fue enseñado dentro da palavra, dentro de la ela palabra. vai ter convicção daquilo que ela crê. Él va a tener convicción de aquello que en él que cree. Ela vai ter convicção da doutrina de Va Deus. a tener convicción en la doctrina de Dios. Ela vai ter convicção da obra do Espírito Santo. Va a tener convicción de la obra del Espíritu Santo. Ela vai ter convicção que está no caminho correto. En el camino correcto. Aleluia. No Iraque, En Irak, as crianças, los niños, elas recebem no RG ellos reciben un documento de identidade de identidad
lá tem o nome da religião que elas seguem. Allá el nombre de la religión que ellos siguen. Toda criança iraquiana, Todo niño iraquiano, quando é tirado o registro dela, ha sacado su registro de na ella carteira de identidade, en el carnet de identidad. tem o nome da religião que ela segue. Está el nombre de la religión que él sigue. Então lá 90% é muçulmano. Allá el 90% es musulmano. 90% são El muçulmanos. 90% es musulmano. Porém, Pero existem pessoas lá existen personas allá que são ex-muçulmanos, que son ex-musulmanos se converteram ao que han cristianismo. convertido al cristianismo. Então eles não querem registrar os filhos deles como muçulmanos. Entonces no quieren registrar a sus hijos como musulmanes. E o que acontece? ¿Y qué sucede? Se a criança não for registrada como Si el muçulmana, niño no fuera registrado como musulmano, ela não pode estudar, él no puede estudiar, ela não pode ter acesso ao él no médico. puede tener acceso al médico, A criança vira uma inexistente. el niño se vuelve inexistente, Para o governo, para o Estado para el iraquiano, gobierno y el Estado iraquiano, como a criança não existisse. como el niño no existiese, Ela só tem regalias él solo tiene regalías, se no documento de identidade el documento de identidad, constar que ela for muçulmana. conste que él fuera musulmano, E os pais que são convertidos ao los cristianismo padres que son convertidos en cristianismo não querem no quieren colocar a criança como muçulmana. poner al niño como musulmán. Também o governo não deixa fazer nada. También el gobierno no deja que haga Não nada, pode estudar, no puede estudiar, não pode ir ao médico. no puede ir al médico. Por quê? ¿Por qué? Só por causa da fé. Solo por causa de la E fe. quantos pais têm sofrido por causa disso? ¿Cuántos padres han sufrido por causa de esto? Porque não pode nem colocar o nome de Cristo no próprio RG. Porque no pueden poner el nombre de Cristo en su mismo documento. Não pode nem colocar que é o servo de Deus no próprio documento. No puede poner ni siquiera que es siervo de Dios en el mismo documento. E lá, Y allá crianças vivem como inexistentes. los niños viven como inexistentes, Como crianças que não como existem. niños que no existen. Por quê? ¿Por O qué? governo não aceita. El gobierno no acepta, Aceita a criança no muçulmana. acepta a niño musulmán. Olha o sofrimento, irmãos. Mira el sufrimiento, Para hermano. onde vão essas crianças? ¿A dónde van estos niños? Onde elas pararão? ¿A dónde van a parar? Com tantas coisas que estão acontecendo na face da terra. Con tanta cosa que está sucediendo en la faz de la A tierra. Bíblia diz, La Biblia dice, 1:29 de Filipenses, 1:29 de Filipenses, porque a mim porque a mí me foi concedido por me Cristo, fue concedido por Cristo não somente crer em Cristo, no solamente creer en Cristo, mas padecer sino padecer pelo nome de Cristo. por el nombre de Cristo. Para eu encerrar, Para cerrar, os pais também los padres también não podem destruir no pueden destruir a infância da criança. la infancia del niño. Criança El niño é criança. es niño, Criança não é adulto. niño no es adulto, Criança é criança. niño es niño. Para até ele ter um porte de vida, Entonces tiene que tener un porte de vida como tem uma criança. como tiene un niño. Tem pais que pensam que o evangelho Hay padres que piensan que el evangelio vai tirar a infância da criança. va a quitar la infancia del niño De jeito nenhum. de ninguna forma. Aí Ahí proíbe a criança tantas coisas prohíbe al niño tantas cosas e a criança não y vive. el niño no vive, A criança não tem infância. el niño no tiene O que infancia. acontece? ¿Qué A sucede? criança vive revoltada, El niño vive renegado, porque tudo a ela é negado. todo a él le es negado, Tudo a ela não pode fazer, todo él no puede hacer, porque o pai está tirando a infância da criança. porque el padre está sacando la infancia del niño. Capítulo 13, Capítulo 3, versículo 11 de 1 Coríntios. dice 11 de 1 Corintios, Paulo disse: Pablo dice, quando eu era menino, cuando yo era niño, eu fazia coisas de menino. yo hacía cosas de niño. Agora que eu cresci, Ahora que yo crecí, eu abandonei yo abandoné as coisas de menino. las cosas de niño. Então as coisas de menino Entonces las cosas de niño devem ser feitas deben ser hechas na criança. en el niño. Ela tem de brincar, Él tiene que jugar, tem de correr, tem que tem de correr, ter uma vida normal como outra que criança. tener una vida normal como otro niño. E nessa vida dela de criança Esta vida de ella de niño, é que você vai mostrar o que é a palavra de Deus. entonces tú vas a mostrar lo que es la palabra de Dios. Que você vai ensinar o que Deus quer para a vida dela. Tú vas a enseñar lo que Dios quiere para la vida de ella. Você vai ensiná-la Tú vas a enseñarle a entregar o futuro nas mãos de Deus. entregar el futuro en las manos de Dios. Esta vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem muitas coisas, às vezes, Hay muchas cosas a veces que as crianças podem que fazer los niños pueden que hacer você não aceita. que tú no aceptas.
Mas, Pero Paulo disse, Pablo dice 1 Coríntios, en 1 de Corintios, capítulo 9, capítulo 9, versículo 22, versículo 22, fiz-me fraco me viste débil para os fracos, para los débiles, para ganhar os para fracos. ganar a los débiles. Fiz-me tudo Me hice todo para todos, para todos, para por todos os meios para que por todos los medios chegar a salvar algum. llegara a salvar a uno. Você não pode impor Tú no puedes imponer o direito sobre a criança, el derecho sobre el niño, mas você procure conquistar pero os direitos. busca conquistar los derechos. Guarda esta palavra. Guarda esta palabra, Não imponha na criança no impongas en el niño o seu direito, tu derecho, mas pero conquiste os direitos conquista los derechos na vida dela. en la vida de Tem ella. pai que nem passeia com o filho, Hay padre que ni pasea con el hijo fala que é pecado. y dice que es pecado. É pecado. Es pecado. Não posso fazer. Yo no puedo hacerlo. Mas no momento do passeio, Pero en el momento del paseo, é o momento de você passear com el ela momento que tú pasees con e ella, você colocar a palavra de Deus no meio do próprio passeio. tú pones la palabra de Dios en medio del propio paseo. Vai ao zoológico, Va al zoológico, vai chegar lá a ver um leão. llega allá y ve león. Olha que leão. Mira que león. Deus fez aquele leão. Dios hizo ese león. No Apocalipse capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Mas ali no meio mesmo você conseguiu En ese mismo momento tú has logrado colocar a palavra de Deus. poner la palabra de Dios. Ali mesmo você conseguiu pregar. Ahí mismo has logrado predicar. Ali, Ahí, andando, caminando, dormindo, Dormindo. levantando. levantándote. Tem de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Hay que poner la palabra de Dios en Nas primer lugar. vidas dela. En las vidas de ellos. Agora muitos acham Pero ahora muchos que creen ainda é pecado que hasta es pecado passear. pasear. Por isso que os filhos não ficam. Por eso los niños no Porque quedan. os pais não têm sabedoria. Porque los padres no tienen Então você sabiduría. tem que se fazer de tolo Tú tienes que hacerte de tonto para ganhar os tolos. para ganar a los tontos. Fazer de fraco Hacerte débil para ganhar os fracos. para ganar a los débiles. Fazer tudo